Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Começa agora o Holocast, o podcast da... Holocast não? Que Holodeck? isso, cara? Caramba, o Holocast é outro. É o... Ladrão. Sonhando aqui. Não, Holodeck. Volta. Começa agora o Holodeck, que começou no Holocast, começou com uma piada de 1º de abril do Holocast, né? O Holodeck, mas enfim. Então, eu queria ser papai, né? O podcast da Terceira Terra sobre ficção científica. Você nos encontra em holodeck.terceiraterra.com, que é diferente do Holocast, que está em holocast.terceiraterra.com. Você também nos encontra no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify Podcasts. Através desses aplicativos você pode assinar o podcast e não perder nenhum episódio. O tema de hoje é autoexplicativo, é o joguinho de RTS, né? Real Time Strategy StarCraft, sua história. Jogão, não é joguinho não, é jogão. Eu sou o Marcelo e para tratar deste tema, eu trago a ilustre presença de Debor. Fala pessoal, estou vindo aqui diretamente do Holodeck Prime, que foi o nome que o Rafael deu, né, para a nossa versão do Holodeck, que começou no 1º de abril, que sazonalmente, cerca de uma vez por ano mais ou menos, ou duas, a gente grava ainda lá no espaço do Holocast. Mas enquanto isso, vocês podem curtir a gente aqui no Holodeck Espelho. E também Sibila. Olá, o holodeck mais fixo da galáxia é este. Por outro lado, também ficou offline direto. Você sabe que o Rafael tem essa piada, né, de dizer que o holodeck do Holocast é o Prime e o nosso aqui agora é o do Universo Espelho. Cara, eu olho pra situação política e econômica do planeta, eu tô começando a achar que a gente tá no Universo Espelho mesmo. Vocês têm barbicha, por acaso? Porque se tiver, tamo no espelho. Rapaz, eu tenho. Aí, ó, pronto. No Universo Espelho, o Marcelo já tirou até o simbionte. E a gente anda com as mangas das camisetas arrancadas, assim. É, tudo com os bração de fora, cavanhaque. Nós estamos aqui para falar de StarCraft, a franquia de videogames de estratégia em tempo real, no estilo de ficção científica militar desenvolvida pelo time de designers e programadores da Blizzard Entertainment, que também é proprietária da franquia Warcraft e da franquia Diablo. Muito bem, então. Nós vamos começar com a ficha técnica do jogo, né? E aí nós partimos para as nossas opiniões aqui. Todo mundo nós somos ratos de lan house. Se bem que eu não sei, eu jogava em lan house, fazia lan parties, na verdade, não era nem antes de lan house, a gente levava os computadores para casa de um amigo que tinha espaço, era muito engraçado, porque era uma sala de computadores que tinha várias mesas, então ficava todo mundo de costas um pro outro, era muito engraçado. Vocês jogavam em lan house, vocês faziam lan party, como é que vocês faziam? Não, eu jogava em casa sozinha, porque eu era egoísta, não, mentira. Não, em casa sozinho mesmo. Eu não conhecia ninguém que jogava, e quem jogava era menino, e menino não jogava com menina, né, aquela idiotice da escola. Meu Deus. Então eu conheci o StarCraft pelo demo, que vinha na revista do CD-ROM, afinada, né, a falecida revista. Conheci muito jogo bacana por ali, mas o StarCraft se supera. Cara, altos jogos muito legais naquela revista. Nossa, vinha muita coisa bacana. O Warcraft, o StarCraft, eu joguei tudo pelos demos que vinham na revista. E, cara, furei o disco, né? Acho que eu e o Debor temos a experiência de furar o disco demo do StarCraft. Comprar esse jogo quando saiu aqui nas lojas daqui, eu consegui comprar com som original ainda. Eu tinha o som dublado, ai que raiva. Maravilhoso, eu adorava. Não tinha o costume também de frequentar Lan House, mas ele permitia que a gente fizesse mapinhas, né? Então eu ficava fazendo mapinhas para meus irmãos jogarem e vice-versa. Eu adorava fazer mapa, gente. Olha, eu nem sonhava em fazer geografia, eu já fazia mapa no StarCraft, olha isso. Você estava predestinada. Assim, predestinada, totalmente. E era muito, muito gostoso, além de ser muito fácil de você montar, era bem intuitivo a interface, era muito tranquilo de você não só aprender a mexer, como a criar grandes cenários. E, nossa, mas eu me divertia muito. Uma delícia. Bom, o jogo é de 1998, ele começou o desenvolvimento em 1995. Os dois designers e programadores, os designers, né, o time de designers e programadores eram liderados pelo Chris Metzen e James Finney,
que eram 2 dos fundadores da Blizzard. Naquela época, a Blizzard era uma empresinha pequena, não era o gigante que é hoje. E eles começaram o desenvolvimento pouco depois do lançamento do Warcraft 2. Tanto é que a primeira versão, acho que eu escrevi errado isso na pauta que eu mandei pra vocês. O jogo que foi lançado não usou a engine do Warcraft 2. Ele inicialmente usou a engine do Warcraft 2, mas o pessoal que jogou os demos, assim, as cópias, né, de teste, ouviu, né, viu as cópias de teste, né, que foi divulgada, que eles estavam criando um hype, né, chamou de Warcraft no espaço, porque parecia muito. Então eles mudaram para o desenvolvimento em C++, o que atrasou o desenvolvimento do jogo, porque na época nenhum dos designers, né, dos programadores da Blizzard estava acostumado com C++. Então eles tiveram que aprender enquanto faziam. O primeiro jogo, então, saiu em 98, no começo do ano, e rapidamente foram produzidas 2 add-ons por empresas terceirizadas, que não fizeram muito sucesso, era considerado assim, não acrescentava nada no jogo, eram muito fáceis, então a gente ignora, a gente não vai falar delas. O importante é que no final do ano saiu a expansão Brood War, que acrescentou muito mais unidades. Cara, quando saiu o Brood War, porque é o seguinte, eu posso estar lembrando errado, mas na época você precisava que uma pessoa só tivesse a cópia do jogo. E aí saía instalando nas máquinas, mas desde que uma das pessoas estivesse rodando o jogo, você conseguia fazer a LAN party, né? Nós jogávamos em, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, acho que 6 pessoas, 5 ou 6 pessoas, que a gente sempre conseguia. Era uma turma de 8, mas nunca dava pra jogar todo mundo, né? A velocidade de conexão no Brasil era horrorosa, né? Era tudo discado e tal. Então, você juntava 3 pessoas e já ficava um lag horroroso. Eu lembro que eu disse que eu não jogava em LAN, eu não jogava em LAN house, né? Mas eu tinha um amigo que tinha esse jogo também, 1 ou 2, e a gente tentou jogar algumas noites. Com 2 pessoas, né? Em 2 computadores diferentes, via conexão por telefone, ainda ia. Se juntasse 3, babau. Que a gente fazia conexões locais. A gente, no grupo, tinha um cara que depois foi fazer engenharia da informática na UFSCar, na Federal de São Carlos, e o outro foi fazer ciência da informática, agora eu não lembro onde. Então nós já tínhamos um pessoal, e tinha um terceiro cara que era o dono da casa, que ele depois foi fazer também, acho que engenharia da computação no ITA. Então a gente estava bem. Tá bem assessorado, hein? Caramba! De geeks, pois é. Então a gente fazia conexões locais. Todo mundo levava seus computadores, o cara tinha lá 10 quilômetros de cabo, como chama aquele cabo azul? Sei lá, cabo de lan house. E ele fez umas adaptações, ele mesmo assim, me deu uma de MacGyver, fez umas adaptações para fazer com que todo mundo se conectasse, né? E a gente jogava. Depois que saiu o Brood War, a gente não conseguia mais jogar sem Brood War. Era como se faltasse alguma coisa no jogo. Eu fui jogar. O jogo tinha um single player muito bom, a história era muito boa, o desenvolvimento, você ia conhecendo, né, as unidades devagar através do single player, a ponto de que, cara, depois que eu joguei o single player, primeiro, eu fiquei muito melhor no jogo, e segundo, eu passei a ver as LAN parties como uma cereja no bolo, porque o jogo era tão divertido quanto qualquer outro jogando no single player. E uma das coisas que eu fiquei um pouco preocupado quando eles anunciaram o StarCraft 2, porque hoje em dia tem uns jogos que saem que é só multiplayer, né, não tem história, que é chato, eu acho chato. Mas não, o StarCraft 2 tem historinha também, single player. Mas vamos lá, sobre a história do jogo. O jogo se passa no fictício setor Coprulo da Via Láctea, e a história começa no ano 2499, em que as 3 principais espécies, né, os terranos, os protos e os Zerg, lutam por planetas habitáveis. O jogo foi um sucesso de público por causa da ótima mecânica de estratégia em tempo real, uma coisa que a Blizzard já tinha feito muito bem nos 2 primeiros Warcrafts, em que eles eram basicamente garotos que jogavam jogos de estratégia em tempo real e viam as coisas que faltavam em jogos de estratégia em tempo real, como, por exemplo, a habilidade de selecionar várias unidades ao mesmo tempo. Parece uma bobagem isso, mas na época, tipo assim, o Warcraft foi o primeiro jogo que teve isso, né? E a história por detrás dos eventos do jogo, que é revelado ao longo da campanha solo, e meio que apoiada por contos e livros publicados, mas eles não são essenciais pro jogo, é tão boa quanto qualquer ficção científica espacial que existe por aí, gente. Basicamente é o seguinte, para resolver o problema de superpopulação na Terra, a United Earth Directorate, ou UED, envia naves colônias para o espaço profundo, só que os computadores das naves cometem erros, né, cometem o mesmo erro, então imagino que eles estivessem interconectados, e mandam os colonos para um setor inexplorado da galáxia e sem contato com a Terra.
Ainda assim, os colonos tentam se virar mesmo, né? Tentam se virar do jeito que desce, né? O setor Cuprolo, porém, é território dos Protoss e dos Zergs, que lutam uma batalha entre si há séculos. Porque os Protoss e os Zergs são duas espécies criadas pelos antigos Xel'Naga. Foram criados há milhares de anos atrás, porque o Xel'Naga estava em busca da espécie perfeita. Só que os Zergs eram meio Borgs, assim, né? Eles procuravam assimilar, eles são meio aliens ou resgate, assim, mas a ideia é que eles tentam assimilar outras espécies para buscar essa perfeição. E eles acabaram, milhares de anos atrás, aniquilando o Xel'Naga. A gente sabe do Xel'Naga por causa de artefatos que você eventualmente encontra no jogo, mas é uma espécie extinta. Inicialmente curiosos com os humanos, os Protoss se mantêm ocultos, né? E com vias de estudar, né? Os humanos não, os terranos, né? Ao mesmo tempo ajudando os terranos nas sombras e impedindo que ameaças se aproximassem dos planetas que eles estão tentando colonizar, dos sistemas solares em que eles estão. Só que eles são obrigados a se revelar quando os Zergs tomam notícia de que os terranos estão por ali e atacam eles, buscando assimilar, né, os humanos em busca do potencial psíquico deles. Como os Protoss se veem forçados a eliminar as colônias terranas infectadas pelos Zergs, conflito entre os Protoss e os Terranos se torna inevitável. As duas raças alienígenas não são, porém, os únicos problemas dos humanos. Eles se encontram divididos em várias facções políticas e de modo algum se veem unidos para enfrentar as ameaças das duas raças alienígenas. Fala a verdade, quando o jogo começa, a facção principal dos Terranos, que é a Confederacy of Man, ela tá em conflito com um rebelde chamado Arturus Mensk, que é importante pra caramba na história, particularmente de Brood War, e o grupo rebelde que ele comanda, né? O primeiro jogo termina com uma facção rebelde dos Protoss, aliada a uma facção dos Terranos, impedindo que os Zerg assimilem o planeta capital dos Protoss. Essa é a história do primeiro jogo, não entrei nem em Brood War ainda. Olha, se o Mensk é um cu no primeiro StarCraft, no segundo ele é um cu duplo twist carpado, entendeu? Ele é um merda. Esse homem, assim, eles conseguiram tornar uma coisa que era... Ele era um vilão caricato, conseguiram transformá-lo num verdadeiro senhor do mal, assim, sabe? Eles conseguiram. Você tem um ódio profundo dele no jogo inteiro. Ele foi o responsável pela captura da Kerrigan, né? Ela foi transformada numa Brood. A Senhora das Lâminas, né? Porque ela era suboficial, subcomandante dele, né? Ela era uma unidade Ghost, né? E ela foi pra... Não era Tarsones? Onde que era? Ela tinha sofrido experimentos psíquicos, né? Como todos os Ghosts, para desenvolver poderes. Mas ela trabalhava ao lado do James Raynor. Ela tinha poderes psionicos, né? Exatamente. E como sempre, né? Nessas historinhas... Então ela é uma fantasma, né? Uma Ghost, uma unidade Ghost. E aí eles estão numa missão. Ela, o Raynor, o Mensk e o General Duke, né? Que aparece... acho que ele aparece em Brood War ou já aparece no primeiro, não me lembro. Já aparece no primeiro. Já aparece no primeiro? Então, tem uma cinemática no Wings of Liberty que mostra um Mensk traindo a Kerrigan. E ela tá lá embaixo e ela, gente, cadê o resgate? Eu tô aqui sozinho, eu tô sem munição. E aí o Mensk fala, vamos embora. E o Raynor fala, Arturus, não faça isso, a gente tem que resgatar a Kerrigan. Ele fala, ignore essa ordem, vamos embora. E deixa a Kerrigan lá embaixo. É uma puta na cinemática. Muito bonito, muito bem feito. E aí que você começa a odiar ainda mais o Mensk. Foi o que eu falei, ele tá um cu de cobra nesse segundo jogo. E o interessante você falar da cinemática, ou da cutscene, porque até então, cutscenes eram vistas nesses jogos de estratégia como filler para dar tempo de carregar o próximo cenário. Não era importante, não acrescentava nada. Só que a Blizzard sentiu que eles podiam contar uma história através das cutscenes. E eles criaram um departamento de cinemática para produzir aquelas cenas. E elas muito bem feitas e fundamentais para o avanço da história, né? Muita coisa você fica sabendo através de parabéns. Das cutscenes. Se não me engano, as cinemáticas eram carregadas diretamente do CD. Então, se você tinha uma cópia pirata, a menos que você tivesse feito uma cópia pirata muito boa, você não tinha cinemáticas. Carregava direto do CD? Caraca! Naquela época fazia sentido rodar direto do CD ao invés de baixar pro computador, né? Os drives de CD. Vocês lembram naquela época? Você tinha que comprar o drive sabendo que velocidade que ele lia e que gravava? Olha, esse aqui grava, né? Lê em 16 e grava em 8. Uau! Sensacional, né? Puta tecnologia, mano. Bom, eu falei que o StarCraft e o Brood War saíram em 98, né? No ano seguinte saiu o conto StarCraft Revelation, escrito por Chris Metzen e Sam Moore. Saiu na revista Amazing Stories. Em 2000, na mesma revista, saiu o conto StarCraft Hybrid, pelo Mickey Nielsen.
E sai o primeiro romance, StarCraft Uprising, também pelo Mickey Nielsen. E aí nós ficamos um tempão praticamente só com os romances. 2001 saem os romances Liberty's Crusade e Shadow of the Xel'Naga. Liberty's Crusade pelo Jeff Grubb, muito conhecido do pessoal que lê os romances de Forgotten Realms para TSR, depois para Wizards of the Coast. E Shadow of the Xel'Naga é escrito por Gabriel Mesta. 2002 sai o romance Speed of Darkness, escrito pela Tracy Hickman, veterana de milhares de franquias, né, de propriedades intelectuais de ficção científica militar e ficção científica espacial, incluindo Star Wars e, agora não sei se é Forgotten Realms. Dragonlance. Que ele escrevia. Dragonlance, isso, Tracy Hickman, exatamente, bem lembrado. Aí ficou um tempão sem nada, aí de 2002 até 2006 nada. Em 2006 saem 2 romances, Queen of Blades, a história da Kerrigan já, né, a Kerrigan já transformada, né? Escrito por Aaron S. Rosenberg, e StarCraft Ghost, Nova, porque tipo assim, seria uma série de livros StarCraft Ghost, esse é o Nova. Escrito pelo Keith R.A. De Cândido, veterano de literatura de Jornada nas Estrelas. Aí em 2007 saiu os 2 livros da trilogia The Dark Templar. Saiu o primeiro, Firstborn, pela Christie Golden, e os 2, né? A trilogia toda pela Christie Golden. Então, naquele ano, 2007, sai Firstborn, Shadowhunters, Christie Golden, também veterana de Star Wars, da literatura de Star Wars. Aí, em 2008, sai uma graphic novel, em outras palavras, uma história em quadrinho, né? Chamada StarCraft Frontline, pelo Richard A. Knack. E o romance StarCraft I, Mensk, pelo Graham McNeil, que conta a história da família Mensk. Acho que são 3 gerações, conta a história. 2009 sai o romance StarCraft Dark Templar Saga número 3, Twilight, também pela Chris Golden. 2010, mais uma graphic novel, StarCraft Ghost Academy, pelo Keith R.A. De Cândido e desenhado pelo David Gerrold. E no ano seguinte, 2010, nesse mesmo ano que saiu StarCraft Ghost Academy, sai o jogo StarCraft 2 Wings of Liberty. 12 anos depois do primeiro StarCraft, nós temos StarCraft 2. O pessoal não sabia o que pensar, porque assim, ninguém sabia se ia ser um MMO, que nem World of Warcraft, ia ser um jogo de estratégia, porque nessa época, né, 2010, o jogo de estratégia já não era mais o sucesso de público garantido que era nos anos 90, né? Que era basicamente imprimir dinheiro, fazer um jogo de estratégia. Mas o jogo, em termos de vendas, porque o primeiro StarCraft, ele vendeu mais de 10 milhões de cópias, sendo que metade foi vendido na Coreia. Cara, os coreanos do Sul, bicho, pelo amor de Deus, eles adoram, idolatram, eles vivem no universo de StarCraft. Eles gostam muito dessa franquia. É impressionante. Eu não sei dizer, eu não conheço a psique cultural sul-coreana tão bem assim para fazer uma análise profunda. Mas o fato é, eles amodoram este jogo. Eu sei por quê. Do pós-guerra até agora há pouco, assim, até 2000 e pouco, tinha uma lei que proibia a entrada na Coreia do Sul de videogame japonês. Eu não sei se vocês sabem, mas os japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial, invadiram a China, tratavam os chineses como cachorro e tratavam os coreanos. Na verdade, os coreanos até hoje, os poucos coreanos, que acho que 3% da população japonesa é composta por coreanos, eles são tratados como a mosca que sentou no cocô do cachorro que anda com o bandido, sabe? Os coreanos são cidadão de 5ª categoria, assim. Então, eles têm um rancor, as 2 culturas têm um rancor muito grande até hoje por causa do que aconteceu na Segunda Guerra, por causa das atrocidades japonesas na Ásia durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os jogos que entravam na Coreia do Sul eram jogos norte-americanos e europeus. E uma coisa que começou a fazer muito sucesso na Coreia no final dos anos 80, começo dos anos 90, eram o que nós chamaríamos hoje de lan houses. Hoje nem tem lan house mais, mas era tipo, imagina o fliperama, cheio de videogame, só que ao invés de ser um monte de arcade, eram computadores. E fez tanto sucesso que essas empresas independentes começaram a se juntar, começaram a fazer parte de franquias, depois conglomerados, então facilitava muito a homogeneização dos jogos, né? Você é uma empresa que tem lá 30 lan houses, então você compra os mesmos jogos para colocar em todas as lan houses. E foi quando a população coreana, dos adolescentes coreanos, descobriram o StarCraft, que estava instalado em tudo quanto é casa, tudo quanto é lan house. Eu não lembro o nome dessa palavra, a palavra lan house em sul-coreano, mas enfim. E aí foi quando estourou, e fez muito sucesso na Coreia, por causa dessa característica. Não tinha competição dos excelentes RPGs japoneses, e a homogeneidade de instalação das lan houses fez com que todos os coreanos soubessem muito de StarCraft. Tanto é que quando
quando o anúncio de que eles estavam desenvolvendo o StarCraft 2 foi feito na Coreia, num estádio. Disso eu lembro. O primeiro trailer, inclusive, saiu em coreano, uma coisa assim. Nossa, isso eu não sabia, mas faz todo sentido. O primeiro trailer que eu vi, pelo menos. Você comentou sobre os romances de StarCraft. A Christie Golden também escreveu dentro do universo do StarCraft 2. Tanto que a editora Record lançou 2 no Brasil. Só que assim, ela é uma trilogia. Aí lançaram aqui Demônios do Paraíso, do William Dietz. Devil's Due não foi lançado, da Christie Golden, que é o segundo. E aí tem o terceiro ponto crítico, que foi o que eu li, também da Christie Golden. E assim, a Record lançou o primeiro, o terceiro e o segundo não. Ué? Legal, né? Eu falei, peraí, tipo, hã? Então tá incompleto. Lançaram 2 livros, o primeiro e o terceiro. O segundo, Devil's Due, não tem. Se chama Flashpoint, o título original, ponto crítico. E eu resenhei, inclusive. Eu li esse livro em 2015. Eu já tinha jogado StarCraft 2, então eu já sabia como é que tinha ficado o enredo. Então ele é um interlúdio entre o Wings of Liberty e o Heart of the Swarm. Ele tá, acho que, entre os dois. Olha só. Não sei porque a galera Record deixou o 2 passar batido, assim. A trilogia tá incompleta. Você lê... Ai. Bom, em 2011 saiu o romance StarCraft Ghost Spectres, né? O segundo romance na franquia Ghost. Não vou falar sobre esse jogo, tá, gente? Calma. Pelo Nate Kenyon. Em 2013 sai o Heart of the Swarm, continuação, né, do Wings of Liberty. Aí, 2 anos depois, 2015, sai Legacy of the Void. Aí, no ano seguinte, 2016, sai o Nova Covert Ops. E, 2017, saiu o StarCraft Remastered, que eles chamaram... Aí, o Blizzard já é uma empresa gigante, né? Uma corporação. Então, eles chamaram o designer original dos personagens para refazer todos os sprites em 4K e refizeram o jogo. Você pode até hoje, vou colocar aqui no show notes, mas você pode até hoje baixar o StarCraft original para rodar nas máquinas mais novas, e ele é de graça. Só que é o jogo original, aquele jogo de 640 por 320. Se você quiser, você pode comprar o StarCraft Remaster, acho que por 80 e poucos reais, que é o jogo basicamente com gráficos modernos. E sendo 4K, vai durar muitos anos, né? Vai durar muitos anos ainda. Mas vamos voltar lá pro primeiro, vamos focar no primeiro StarCraft. Nossa, olha o que eu fiz. Uma breve história dos eventos dentro do jogo era do Debor, e eu que falei. Eu tô aqui levantando a mãozinha o tempo todo, você não fala nem dá atenção. Eu não vi a mãozinha acendendo aqui não, cara. Agora eu vi. Desculpa. Pode falar, Debor. Então, em 98, como você disse, saiu o jogo base, StarCraft, e logo depois o Brood War. Eu comprei os 2, tipo, assim que saiu, tanto que eu consegui pegar a versão com o som original, não cheguei a jogar o jogo dublado. Ao completar os 2 jogos, lembrando, isso é da época que você comprava um jogo e o jogo vinha completo, bonitão, você não precisava de mais nada. Hoje em dia você compra o jogo e para ter acesso ao jogo completo você tem que gastar mais tantos DLCs, né? Pois é. Eles lançam, na verdade, 70% do jogo e os outros 30% eles vão soltando em doses homeopáticas ao longo dos próximos 3 anos. Pois é. Mas enfim, então em 98 você tinha jogado o jogo base e o Brood War, e você ficava, cara, a história não termina, né? A história, tipo, a impressão que dá é que a história fica no meio. E todo mundo falando, cara, é a Blizzard. É claro que eles vão fazer um StarCraft 2. É óbvio que eles vão fazer o StarCraft 2 porque esse jogo tá fazendo muito sucesso, todo mundo fala disso. Tá em tudo quanto é fórum, tá em tudo quanto é revista especializada, todo mundo adora esse jogo. Quando vai sair o 2? Aí os meses foram passando, os anos foram passando, e a gente só lia, não, está prometido que vai fazer um 2, não, a gente vai fazer. Bicho, quando eu já tinha dado como vaporware, entendeu? Que já não ia rolar mais. Até porque rolou um papo de fazer um jogo chamado StarCraft Ghost, que seria só baseado num esquadrão de fantasmas. Eu não lembro direito a história agora, mas esse jogo... Era com a nova. A Ghost nova. A história era pra ser um jogo... Standalone? De primeira pessoa, em que você ia jogar com um Ghost, né? Só que... E assim, ele foi anunciado em 2002, e aí em toda E3 eles mostravam, chegaram a mostrar footage, como é que fala? Chegaram a mostrar imagens dentro do jogo, de desenvolvimento, etc.
Tinha até pacote de papel de parede, ícone da nova, pra você baixar. Tava dado como certo, assim, né? Eu não gostei muito, não, porque eu queria um 2, não queria uma nova. Não, e não ia ser um jogo de estratégia, ia ser um jogo de tiro, né? Mas de tiro, sim, espionagem, né? E aí foi atrasando, as footage que eles estavam mostrando começou a ficar defasada, porque tava usando engine velha. E aí, aí a Blizzard, ela só foi oficialmente falar que o jogo tava cancelado em 2014. Mas desde 2006, 2007, tava todo mundo considerando o jogo cancelado. Tipo assim, só a Blizzard que não falava, sabe? Mas eles pararam de falar. Tipo assim, eles fingiram que não, Ghost, do que você tá falando? Eu não sei o que é isso. É de comer ou de passar no cabelo, né? Tipo. Começaram a se fazer de morto, né? Mas o The Board tem razão. Todo mundo ficava esperando, porque saiu Warcraft 2, Warcraft 3, Diablo 2, Diablo 3. E a gente assim, cadê? Cadê meu StarCraft? Eu achava que não ia sair mais nada, sério mesmo. Depois que eu vi que o... lá pra ia virar um Half-Life 3 da vida, assim, né? Lá pra Virar 2003 eu larguei mão, cara. Eu desisti mesmo. Não, depois que eu vi que o Ghost flopou, eu falei, agora já era. Pode esquecer. Vou ficar com os meus disquinhos de StarCraft aqui mesmo. Eu achava que não ia rolar mais. E assim, quando eu ouvi o anúncio, eu falei, mano... Eu não tinha nem computador na época para rodar Wings of Liberty. Olha que coisa. Eu lembro que eu fui numa loja procurar, assim que ele saiu. E eu perguntei quanto tava o preço e tal. E aí ele falou, mas qual que é a sua máquina? Porque ele tá muito pesado. Quando eu dei a especificação, ele falou, não vai rodar, moça. Eu falei, legal, bacana, super bacana. Eu lembro que na época que o 2 foi anunciado, eu cheguei a dar uma esfriada, porque me pareceu que ia ter um componente multiplayer muito forte. Eu tava numa época que assim, não queria saber de jogo multiplayer nem pintado de dourado. Acabei deixando para lá, minha máquina também não era das melhores na época. O preço que saiu aqui no Brasil estava muito salgado, porque a Blizzard já estava com a Battle.net dela, né, que é a plataforma que integra todos os jogos via download e tudo. E você só comprava direto da Battle.net. E aí o tempo foi passando, eu estava com problema para dar upgrade da máquina, e o preço não baixava, eu continuava achando salgado. Aí eu vi o golpe final que fez eu decidir não comprar quando saiu, é que, diferente do StarCraft clássico, que o jogo base vinha com as 3 campanhas dos Terranos, dos Zergs e dos Protoss nessa ordem, o StarCraft 2 vinha só com a campanha dos Terranos. Aí eu falei, porra, cadê as outras 2 campanhas? Então, você joga essa agora e daqui a algum tempo as outras serão lançadas como cada uma com um jogo diferente. Eu falei, porra, você vai caçanico na casa da avó, então. Fiquei revoltado. O jogo saiu, o Wings of Liberty, ele saiu em junho ou julho de 2010. Mas em maio, eles lançaram um beta para macOS. Isso que eu achei engraçadíssimo. Eles não tinham lançado para Windows ainda, eles lançaram o beta para macOS primeiro. O que não é comum. Geralmente já é incomum o fato do lançamento ser simultâneo. Saiu para Windows e Mac ao mesmo tempo. Geralmente você tem que esperar. Eles passam, quando o jogo é para sair para Mac, geralmente você tem que esperar alguns meses, porque tem uma terceira empresa trabalhando na versão para macOS. A Blizzard não, a Blizzard sempre lançou jogos simultaneamente para Windows e Mac, não para Linux, o que é uma pena, mas enfim. E aí eu lembro que eu joguei um pouco e tive a mesma sensação que você, Debord, tipo assim, vai ser um jogo para cada terço da história, muito bem. Mas não é bem assim, né, Sibila? O StarCraft 2, você tá falando, né? A história do StarCraft, a história que se passa dentro do StarCraft 2, porque é uma continuação. A história começa, acho que 4 anos depois do fim de Brood War, não é? Isso. O Raynor é um exilado, né? Porque o Arturus virou imperador e ele fez a caveira pública do Raynor e os Zergs estão quietos. Então o Raynor virou um bêbado. Ele tá bebum mesmo, cachaceiro. E tem várias cenas dele bebendo, assim. Ele tem aquelas garrafinhas de bebida dentro do colete, assim, sabe? Tá mal o negócio. E aí, 4 anos depois, começam algumas revoltas civis aqui e ali. E aí o Raynor vai em cima para defender a população, né? Que tá sendo oprimida pelo Mengsk. Quando a nave dele chega, a nave dele era a antiga nau Capitânia do Arturus. E aí o Matt Horner, o Matt, que é um dos imediatos do Raynor, ele fala, Raynor, você não sabe o que tá acontecendo? Ele falou, o quê, cara? A Kerrigan aparece do nada, ela ficou 4 anos quieta. E aí ela sai matando milhões.
assim, e é aí que o jogo começa de verdade. No começo, eu vou ser sincera, eu achei que esse lance de você ter 3 capítulos contando 3 histórias não ia funcionar. Mas a forma como eles encerram cada um dos jogos, você fala, seus filha da mãe, funciona. Porque você fica completamente alucinado pra querer jogar o próximo capítulo. Eu fiquei assim, quando terminou Wings of Liberty, eu falei, eu preciso jogar Heart of the Swarm agora. E olha que eu nem sou muito fã do Zerg, eu gosto de jogar com os terranos mesmo. Mas ficou incrível. A forma como eles criaram a história, tá tudo muito bem amarrado, a cinemática é muito bem feita, a dublagem ficou ótima. A forma como essa cinemática se integra com os capítulos. E outra. Conforme você vai jogando, você vai ser obrigado a escolher 2 posições. Então, você tem 2 personagens do jogo que estão te dando 2 opções e você vai ter que escolher ou um ou outro. Então, mesmo que você jogue a campanha, se você quiser ver o outro lado, o outro capítulo, você vai ter que jogar a campanha de novo. Então, você tem 2 personagens que falam, Raynor, você vai ter que me ajudar a fazer tal coisa. O outro personagem fala, Raynor, me ajude aqui que eu te ajudo em tal coisa. E ele... Ou seja, você vai ter que decidir qual dos lados você vai apoiar. E isso tem consequências, inclusive para o seu armamento, para os seus upgrades, o que você vai fazer de pesquisa. Então foi muito inteligente a forma como eles evoluíram o StarCraft. Eu tenho que admitir que eu estava cética e, assim, eles me convenceram de que o bagulho ficou bom mesmo. E em termos de jogabilidade, como é que compara o StarCraft 2 com o primeiro StarCraft? É super familiar, assim, pra quem jogou o primeiro jogo? É completamente diferente? Não, super familiar, é o mesmo sistema. A forma como você seleciona as unidades, a forma como você produz, como você recolhe minério, tudo tá igualzinho do jeito que estava no primeiro. Você tem algumas funções novas, algumas funcionalidades novas. Por exemplo, uma coisa que me irritava quando você ia construir o seu assentamento é que muitas vezes o SV ficava preso. Não sei se já aconteceu com vocês. Você tá lá construindo e infeliz fica preso entre vários depósitos de suprimento. Não, direto. Aí às vezes você tinha que matar o coitado, né? Porque ele ia ficar parado ali. Hoje, o depósito de suprimento, você recolhe ele pro subsolo para soltar o carinha. O SV sai. Então, o depósito de suprimento, que era onde ele sempre ficava preso, você aperta um botãozinho e ele recolhe pro subsolo. Nada muito a ver com o que você está falando, mas eu me amarrava de jogar com os terranos porque a tecnologia das bases dele era toda modular, né? Sim, muito maneiro. Alguns prédios flutuavam, quer dizer, decolavam, né? Você podia trocar de lugar, aí você tirava o seu centro de comando, alguns outros prédios estavam conectados a ele e apagavam, mas você podia construir outros e tal e tudo. E os outros prédios, na verdade, decolavam também. Você podia realocar a sua base no lugar. Era muito bacana. Isso continua. O jogo era super equilibrado. A maneira como as raças trabalhavam. Os Zergs, eles se reproduziam muito rápido, as unidades eram muito baratas, só que eles estavam limitados àquela meleca no chão. Você não conseguia simplesmente sair criando novas, né? A expansão era demorada. E as unidades mais básicas eram mais frágeis também. Sim, e elas eram de ataque corpo a corpo, né? Que os terranos tinham essa vantagem. E os Zergs se valem do enxame, né? Você tem que juntar uma galera e atacar em massa. É nisso que eles se valem. Né? E até hoje, em alguns outros jogos de tiro e tal, você tem a expressão, o verbo to zerg, né? Que é quando os inimigos ou a sua facção vai em horda para atacar o outro. E aí, aquela massa de gente tentando sufocar a resistência. A gente tinha uma regra, eu não sei se isso era muito comum, o pessoal que tá ouvindo a gente aqui me disse, era comum no seu grupo também, se você jogava na Lan House ou Lan Party na casa de alguém, que era, você não podia fazer rush nos primeiros 90 segundos. Basicamente para proteger o pobre do jogador dos protos, né? Porque mesmo as unidades mais básicas dos protos eram poderosíssimas, só que demorava pra caralho pra construir, né? Continua assim, viu? E então, assim, nos primeiros 90 segundos não podia ter rush. Tanto é que você podia contar, cara, sempre ficava alguém com um cronômetro, a hora que dava os 90 segundos a pessoa avisava, e você podia ter certeza que você ia ser atacado, porque o cara do Zerg estava esperando, entendeu? Tipo, vou fazer o rush. Porque senão o jogador do Zerg sempre matava alguém, destruía, pelo menos já tirava alguém do jogo, porque fazer Zerg rush era muito fácil. Mas se você ficasse bom também, você conseguia fazer rush com os humanos também. Até mesmo, cara, eu já destruí inimigos usando SCV, porque os protos no começo não tem defesa.
Agora, acabava acontecendo uma coisa interessante. Eu jogava com tanta frequência com as mesmas pessoas que você acabava pegando o jeitão da pessoa, sabe? Tinha esse cara que no instante em que ele conseguia fazer nuke, você sai procurando o ghost dele em volta da sua base porque ele vai te nucar. Certeza, tipo assim, era padrão. O Rui sempre fazia isso. O Fábio, ele adorava montar expedições aéreas, assim. Ele pegava um monte de Valkyrie, protegendo um Battlecruiser. Nossa, eu fazia isso direto também. Ganhava o jogo sempre quem tinha maior capacidade vou chamar de multitarefa, capacidade de coordenar vários grupos diferentes com suas teclas de atalho, né? Esse meu grupo de terra aqui é o Alt 2. O meu grupo aéreo tem o Alt 3 e o Alt 4. E, ao mesmo tempo, continuar produzindo coisa na base, que era a coisa mais difícil que tinha. Você tem que manter um olho na batalha e um olho na base, pra você não... Se você para de produzir enquanto você está guerreando, quando as suas unidades voltam claudicantes para a base, você está suscetível a ataque. Se você fica concentrado na base e deixa as suas unidades atacarem no automático, quando você volta lá onde elas estão atacando, elas estão dizimadas. Você talvez até tenha ganhado, mas o preço foi muito alto. E por um tempo, nós jogávamos, eu tô lembrando disso agora, cara, nós jogávamos quando nós conseguimos as 8 pessoas no mesmo dia, a gente jogava de duplas. 2 pessoas coordenando tipo assim, duplas, né? Equipes. E aí a gente se dividia. Se você era muito bom em coordenar ataques, você se focava no ataque e eu ia ficar na base. Ou o contrário, você era muito eficiente em colocar a base assim numa rota mais eficiente para os SCVs, ou você conseguia instalar a base de maneira defensável muito fácil. Tipo assim, esse era seu ponto forte. Então você ficava construindo e eu ia ser o cara que atacava, sabe? E era bem diferente, era bem divertido trabalhar de 2 pessoas. E aí tinha o lance de que você acabava prestando atenção na conversa das outras duplas. Eu sempre ficava com o fone de ouvido com uma orelha fora do fone de ouvido, sabe? Pra você ouvir o que os outros estavam falando, pra você pegar as estratégias deles. Essa questão dos atalhos melhorou muito no Wings of Liberty, no 2 em geral, porque antes você tinha poucas unidades para você colocar num único grupo. Agora você pode colocar tipo 60 num único agrupamento, num único atalho. Vem com abas, você tem abas separando as unidades num único atalho. Antes você precisava de 2, 3 unidades. Você põe uma caralhada. Meu Deus, eu não posso nem imaginar o que os Zergs fazem com isso. Você cria você põe tudo no mesmo atalho, você seleciona assim, muita gente para colocar num único atalho. Antes não, antes era pouquinho. E agora as unidades, por exemplo, o quartel, você pode produzir, você tem 2 extensões do quartel, em que você produz 5 unidades de cada vez, ou você constrói os médicos e os fuzileiros mais o dobro. Você pode montar 2 quartéis, um com uma extensão em que você produz todos eles, mais 5 de cada, e o outro você coloca um gerador onde você produz médico e fuzileiro, mas você produz 10. Então a forma como você está produzindo, a forma como você agrupa eles, assim, aumentou exponencialmente. Você tem batalhas gigantescas, porque você agrupa muito mais num único lugar. Então eles conseguiram expandir e você, assim, eu já lancei ataques aos Zergs com 60 unidades de terra, mais umas 40 de ar. Só que assim, os Zergs estão ainda mais fortes. Os Protoss, então, meu Deus, eles colocaram umas unidades ali que ataca terra, ar e sobe inclusive por declives. Ela sobe, ela escala. O tal do Colossus, né? Isso. Os terranos também têm unidades que sobem, que escalam. Nesse sentido, eles aumentaram muito a disponibilidade de unidades. Algumas continuam. Qual era aquela motoquinha do Raynor, gente? Que eu sempre esqueço. Aquela que joga minas, né? Enterra minas. E eu acho aquela unidade péssima, porque ela é muito frágil. Né? Não, Spider Mine. O nome da moto eu não lembro, mas era uma Spider Mine. O nome daquela motinha era Vulture. Isso, essas minas Spider, dependendo da pesquisa que você gere ou do valor que você pague pela melhoria, você consegue fazer com que ele produza constantemente. Ele não tem só 3. Então, se você pagar pela melhoria, você joga quantas minas você quiser, o que é maravilhoso, né? Você mina o terreno todo, você só vê os bichinhos explodindo. E os Protoss continuam... Uma coisa que me irrita, tanto nos Protoss quanto nos Zergs, eu gosto dos Protoss, mas
aquele maldito daquele pilar que produz energia. Se você não construir aquela bosta, se alguém chegar e destruir o teu pilar, acabou, você tá com tudo desligado em volta. É uma merda. Isso não mudou também, tá? Você tem que construir pilar. Isso era uma coisa que eu achava divertido da temática. Eu falei, né, que os Zergs, eles produziam organicamente as suas estruturas, elas estavam vivas. Isso, ele precisa da meleca e o Protoss precisa do pilar. Você acabou de me lembrar de uma coisa. Os Protoss não construíam, na verdade. Eles transportavam as estruturas do planeta natal, né? Usando Stargates, em essência. Por isso que precisava dessa energia. E as unidades eram todas conectadas por computador, né? Tematicamente, o jogo é fantástico. Eles são meio robóticos, né? Porque tudo era unidade robótica, né? Preenchida por energia. Eles tinham uma integração biológica e cibernética muito mais avançada que qualquer outro. Com certeza. Agora, esse lance do pilar é o que mais me irritava, porque você tava jogando, vinha alguém, destruiu o teu pilar, pronto, fudeu, você tá com tudo desligado. Você não pode produzir, você não pode fazer nada. Mas você tocou num assunto legal. A Sibila lembrou da unidade médica. Eu nunca consegui provar sem sombra de dúvida, assim, mas eu desconfio muito, porque assim, o jogo saiu na época em que Star Trek Voyager tava na TV ainda. Então aquela médica falar "state the nature of your medical emergency" é a frase do doutor, né? É a frase do doutor, quando ele é ativado. Só que eu nunca achei o batom na cueca, alguém dizendo, não, colocamos por causa dessa referência, mas parece muito óbvia. Mas vamos ter que apontar pro elefante dublado na sala. Tem algum fã de Star Trek Voyager dentro da equipe da Blizzard? Mas tem um monte de referência a um monte de coisas. Vocês, por exemplo, no jogo clássico, a nave de ciências, vocês ficaram clicando várias vezes? Você lembra do que acontecia? Não. Não lembro. Cada vez, como é padrão nesses jogos RTS da Blizzard, toda vez que você clica várias vezes em cima de uma unidade, repetidas vezes, a unidade vai ficando irritada e começa a falar uma gracinha, uma piada. Na nave científica, você ficava clicando e ele dizia: eu acho que temos um vazamento de gás aqui. Aí você clicava mais uma vez, dava um alarme ou um som de emergência, uma coisa assim, você clicava uma outra e uma voz ofegante assim: "The ship out of danger", que é aquela fala do Spock logo antes dele morrer. Sensacional. Que louco, não lembrava disso. Tá cheio de fã de Star Trek dentro da Blizzard, porque as referências são muito gritantes, assim. E pra fazer uma história de qualidade, né, que era do StarCraft também, a pessoa tem que ser fã, né? Mas a gente tem que falar do elefante dublado na sala, cara. A dublagem. Puta que pariu. Nossa, como acabaram com aquele jogo tão rápido. Era aquela coisa, você jogava porque não tinha outra opção, mas a dublagem era simplesmente pavorosa. Não, era um negócio completamente amador. Era numa época em que os caras achavam, isso é joguinho pra criança e tal, tem que baratear, ninguém vai nem reparar, o que eles querem é jogar em português, bota qualquer coisa aí. Entendeu? Literalmente. Foi trazido para o Brasil pela Brasoft. Agora, em defesa do colega tradutor, seja ele quem for, da colega ou do colega, o que acontece ainda hoje na tradução para games? Você acha que você recebe o jogo bonitinho, com a história, com o contexto do que está acontecendo? Porra nenhuma. Te taca uma planilha de Excel com, por exemplo, frases do fuzileiro naval, do Marine Terrano. Aí tem lá uma lista de frases. Você só sabe que é de uma unidade chamada Marine Terrano. E você traduz. Ele não dá o contexto da frase, é isso? Não há contexto nenhum. Frases da Valkyria, também sem contexto nenhum. Você não sabe, inclusive você não sabe, porque você não jogou, porque ninguém jogou ainda, se a Valkyria é uma navezinha, se é uma unidade aérea, se é uma unidade terrestre, o que é. Você não sabe. Isso porque são só a fala das unidades dentro do jogo, né? Quando você tem as falas das cutscenes, é pior ainda, porque você não tem a cutscene de, tipo, falas da cena, entendeu? Você tem as falas de um personagem todo, depois as falas de um personagem todo, e muitas vezes, se o trabalho tivesse sido dividido com mais de um tradutor, você não pega tudo. Não, mas peraí, eu não estou criticando a tradução, estou criticando a dublagem. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo a você que a tradução era triste. Era triste também. Ela já chega assim, e aí o dublador pega este material, então ele não tem referência. O dublador talvez já não fosse tão bom, o estúdio também talvez não fosse tão bom, porque o orçamento era apertado.
O trabalho de tradução já não era dos melhores, e quando chega na mão do artista de voz, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, assim, sem o contexto, sem explicação, sem poder ver o jogo ali funcionando, ele vai falar de uma maneira monotônica, mecânica, de qualquer jeito ali. Ficou feio. Eu não aceito essa explicação, eu já ouvi ela mais de uma vez, de pessoas diferentes, porque quando você tá fazendo, pra defender desenho animado, pra defender filme, quando você tá dublando um desenho animado no original em inglês, ou dublando um jogo no original em inglês, a pessoa também não tem acesso. Os atores, eles também gravam no estúdio sem ver o que eles estão traduzindo. Mas o diretor, nesses casos, isso aí é chamado de primeira voz, tá? No caso da primeira voz, o diretor tem o contexto na cabeça. E ele tem a obrigação, se for um estúdio grande como a Blizzard é atualmente, de dar esse contexto para os atores. Mas até aí, é aquela história. A gente está comparando banana com laranja agora. Por quê? Porque agora toda dublagem de jogo é um mega evento, é uma super produção. Então os caras querem que saia bom. E se eles querem que saia bom, eles gastam o dinheiro que tem que gastar. Naquela época, foda-se, entendeu? Qualquer merda já tá muito legal. Tem que dar graças a Deus que o jogo é falado. Eu lembro que a impressão que me dava era que quanto mais cara a unidade, melhor era a dublagem. Você pegava o SVC, o cara parecia um caipira. SVC ponto pra seguir, senhor. Talvez fosse intencional. O SV, ele era meio caipirão mesmo. O Marine, cara, no original ele falava go, go, go! E aí na dublagem, vamos, vamos, vamos. Aí o Firebat, que chamava a unidade do carinha que tinha lança-chamas, né? Ele falava let it burn. E aí na dublagem, deixa queimar. Era horrível. Mas aí ia subindo ao nível de qualidade. Você pegava lá os tanques. Como é que chamava os tanques, gente? Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome das unidades. Tanques de cerco. Siege Tanks. Adorava. Isso, Siege Tanks. Siege Tanks, a dublagem era muito boa. Das Valkyries. Kerrigan era péssimo. Da Valkyrie era muito boa. Kerrigan era horrível. O quê? Era horrível. Falando da história, nossa, não, single player era... Eu não joguei o single player dublado, porque eu queria preservar minha sanidade. Só que dependendo do computador que você sentasse na Lan House, o jogo instalado pra você jogar multiplayer tava dublado. E era muito comum você ter alguns computadores, pelo menos onde eu ia, né? Alguns computadores instalados o inglês e alguns o dublado. Mas as unidades iam melhorando, a dublagem do Science Vessel era boa, a dublagem do Battle Cruiser era muito boa, então quanto mais cara a unidade, melhor era. Lembrei de outra homenagem, agora do Battle Cruiser. Se você clicava várias vezes, o capitão falava I have to go, number one. E quem é que cantava a musiquinha, fazia tá, 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 tá. Era o tanque de circo. Ah, tá. Teve um momento, eu me lembro muito bem disso, porque eu morri de rir, em que ela era telepata, né? Ela é telepata. E ela lê alguma gracinha na mente do Raynor e ela dá uma bronca nele, mas ficou tão ruim, tão feio, que um momento que deveria ser meio tenso, ficou engraçado. Mas sua mente suja, sabe, nesse tom, assim, parecendo tipo I Love Lucy. Ai, sua mente suja! Eu falei, não, mano, não faz isso, cara. Graças a Deus, assim, eles chamaram a Tricia Helfer pra fazer a dublagem da Kerrigan, né? Então, quem não ligou o nome à pessoa, ela é a Caprica 6 de Battlestar Galactica, aquela loura que andava praticamente seminua, né, dentro da nave. E ela tem um puta de um vozeirão. Então ela deu uma identidade pra Kerrigan que tá muito condizente. Você tá falando agora no StarCraft 2? No 2. Porque a voz original eu nunca ouvi, eu sempre joguei dublado. Eu não lembro quem fazia a voz da Kerrigan no jogo clássico, mas a primeira voz original era muito boa. Era boa? Nossa, porque a dublagem, meu Deus do céu, coitada da moça que dublou. Eu acho que ela nunca fez dublagem na vida. Para o ouvinte não ficar confuso, quando eu falo dublagem, significa dublagem em português. Quando eu falo primeira voz, é a voz original. Aprendemos. Quem fez a Kerrigan no primeiro jogo, tô lendo aqui na MDB, é uma atriz chamada Glynis Stalken. E ela não... Tipo assim, ela dublou... Ela tem voz... Ela trabalha trabalhava pra... Como é que fala? Pra Blizzard mesmo, cara. Porque ela fez a voz da Jillian the Barmaid em Diablo. Ela fazia a voz do Rogue em Diablo. Ela trabalhou na minissérie The Max, aquela minissérie da MTV. Aí fez StarCraft Brood War. Fez Diablo 2, fazendo o Rogue de novo. Aí um jogo chamado Savage XR, em 2011. Depois nunca mais trabalhou. Então ela não era... Interessante, era uma boa voz, mas ela não era...
muito profissional, como você pega, por exemplo, a voz do Tassadar, né, dos Protos. Era o Michael Gould, que fez Batman Arkham Origins, fez O Retorno da Múmia. Eu fui atrás dos atores que fizeram do StarCraft 2. E é tudo gente, assim, já de longa data na dublagem, seja de games, seja de desenho. Teve gente que trabalha dublando, fazendo a voz do Transformers. Então é uma galera de peso já na atuação e dublagem. Por isso que tá tão bom. O jogo está impecável. No sentido de dublagem, no sentido de voz, tá impecável. Você clica várias vezes no Raynor, ele vai soltando gracinhas, né? Então tem hora que ele fala assim, acho que eu devia começar a pensar em trabalhar agora, né? Ou então ele tá olhando para um painel e fala, eu gosto das cores brilhantes e tal. Então, ou então ele não sabe onde ele tá, sabe? Pois é, o que eu tô fazendo aqui, hein? Ele tá doidinho, assim, piradão. E tem partes, por exemplo, você encontra uma facção dissidente dos Ghosts. Então existem novas unidades surgindo dentro do universo. Você tem que escolher uma ou outra. Tem um cara que faz voodoo, e ele tenta fazer voodoo com o Raynor e não consegue. É muito engraçado. No fim ele pegou o cabelo errado da pessoa. Então, e aí assim, a outra pessoa tá lá tomando porrada na cantina. Você só escuta ela berrando no fundo. Porque ele tá lá tentando massacrar o Raynor, e não, ele pegou o cara errado. E o outro tá lá berrando lá na cantina, e o Raynor olhando pra ele falou, tá louco, cara? Bebeu? Então, esses detalhes ficaram muito familiares. Eles conseguiram tornar o jogo, que já era bom, né, em algo muito mais humano. Não sei se a gente pode chamar humano num jogo que tem duas raças alienígenas, né? Mas você tem a central de notícias, então você tem uma TV ligada na cantina o tempo todo para você acompanhar as notícias de fundo. Tem comercial de um fuzileiro, ele tem uma arma, iWeapon, tirando sarro da Apple mesmo. O comercial é igualzinho de um iPod, cheio de cor, sabe? Aí tem o fuzileiro naval dançando no fundo com uma arma na mão. Então você tem essas coisas, esses pequenos detalhes que tornam um jogo muito rico. Mesmo que eles tenham demorado muito tempo, olha só, conseguiram fazer uma continuação assim, que superou o original. A gente sempre fica com medo da sequência, né? Mas você perde um tempão explorando esses pequenos detalhes. Sempre tem um personagem com alguma coisa para dizer. Você tem que ouvir com muito mais atenção do que você precisava de antes. Então agora ele tá um jogo assim, de estratégia e tudo mais, em que você tem que prestar muito mais atenção, você tem que estar muito mais focado nos diálogos do que antes. Os únicos atores a reprisarem os seus papéis no StarCraft 2 são os atores que fizeram o Raynor e o Mensk. Você falou já, né, da Tricia Helfer, que fez a Kerrigan. O Michael Dorn faz o Tassadar. Nossa. Ele faz o Tassadar e como é o nome? Aquela unidade mecânica que tem nos Terranos. Ai, não é Ciclope, qual é o nome? Verdade. Você faz na fábrica junto com o tanque, o Siege Tank. Ele dubla tanto o Tassadar quanto essa unidade. Gente, qual o nome da unidade? Agora fugiu completamente. E o Fred Tatasciore, cara, faz a voz do Zeratul. Fred Tatasciore, não tem ninguém nesse mundo que não conhece a voz do Hulk, dos desenhos animados do Hulk, né? Ele fez a voz do Siren em Mass Effect. Ele trabalhou, ele foi o 8 no filme 9. Cara, Call of Duty, ele faz o Megatron em Transformers War for Cybertron e Fall of Cybertron e Rise of the Dark Spark. Ele fez o Toolkit nos novos Thundercats. Putz, tipo, você conhece a voz dele, o Fred Tatasciore. Então, eles agora tinham dinheiro, né? Pra contratar um pessoal de peso. Antes era tipo a estagiária da Blizzard que fazia vozes, né, nos jogos. Você tem uma voz bonita. Não, mas eu só tô entregando... Não, mas... Quer fazer um teste? Grava... Você tem voz legal, chega aqui, bota ela no estúdio e dá um roteiro pra ela. Bom, então, Wings of Liberty foca, como a Sibila falou, foca nos Terranos. Nos Terranos. Heart of the Swarm, obviamente, foca na campanha dos Zergs. E Legacy of the Void, dos Protoss. Só que em 2016 teve nova Covert Ops, que retoma a história, volta para os humanos, né, para os Terranos. Isso quer dizer que talvez nós tenhamos... Foi 11, 13, 15, 16... A história acaba em nova Covert Ops, ou nós podemos esperar, era para ter saído um jogo agora em 2018? Boa pergunta. Então esse episódio fica com o final em aberto, que nem o primeiro StarCraft. Então nós vamos ficando por aqui. Esquecemos de comentar alguma coisa? Tinha alguma coisa que vocês queriam ter falado sobre o jogo e não deu tempo? Cara, provavelmente milhares de pequenas coisas. Era um jogo muito maneiro e que você... Tô falando do clássico, que foi o que eu joguei.
mas que quanto mais você jogava, mais coisinhas, mais pequenos detalhezinhos, referências literárias de cultura pop, de TV, de livros e shows de ficção científica. Cara, era um desbunde, era um arraso. Agora que saíram os 3 jogos, né, as 3 partes do StarCraft 2, e parece que se você for na loja da Blizzard, acho que dá para comprar os 3 numa promoçãozinha bacana. Eu estou abrindo aqui a Battle.net para ver se eu consigo localizar o preço. Deixa eu ver. Não quero remaster, gente. Cadê você, loja? O que ele falou daqueles pequenos detalhes, isso tudo foi como eu falei, foi multiplicado. Eles conseguiram fazer uma coisa assim que mantém a originalidade do primeiro, mas conseguiu ser ao mesmo tempo totalmente novo. Você contrata mercenários. Se você tiver sem condição de produzir nada, você contrata mercenário. Eles descem numa plataforma orbital, descem ali na tua base. É isso mesmo. Você pode jogar a campanha Terrana de graça e você pode comprar os jogos todos na versão padrão por R$120. Todos os jogos por 120. Isso. Não tá caro se você for pensar que são 3 puta jogos. Né? Considerando o padrão de jogos AAA, assim, realmente não. Não tá caro não, tá barato. Agora, com qual unidade vocês gostavam de jogar? Eu era muito fã dos Terranos. Eu também. Eu curti curti os Protos, mas eu jogava principalmente de Terrano. Partiu Terrano. Se já tinha Terrano no jogo, ou se tinha Terrano demais, aí eu pegava os Zergs. Eu adorava a ideia de tudo ser orgânico, sabe? De as estruturas serem feitas de meleca, assim, estarem vivas. Eu adorava isso. Os Zergs eu só pegava pra zoar. Se eu queria fazer zona, eu pegava os Zergs. Mas se eu queria jogar sério, eu jogava com os Terranos. Aliás, eu adorava quando tinha conflito entre 2 facções de Terranos. Eu gostava muito dessas missões. Cara, se tem Space Marine, é sucesso, né, cara? Space Marine é alto sucesso Total. automático. Eu esqueci de comentar uma coisa que a gente tá falando de dublagem. A gente não falou de efeitos especiais exatamente, mas quando você clicava na base que fazia o Science Vessel, toda base que você clicava, você ouvia sons lá de dentro, né? Uhum. Na base que criava o Science, na estrutura que criava o Science Vessel, você escutava um grito no meio da barulheira de coisas científicas, que era ele está catalogado na lista de efeitos especiais que você pode comprar como Gut Wrenching Scream número 7, uma porra assim, que ele gritava assim, fazia... É verdade. Você escuta muito, eu lembro. Escuta muito em filme, série de TV, desenho animado. Acho que ele só perde de familiaridade pro Wilhelm Scream, que é aquele que tem todo o filme de Star Wars, né? Que o cara morre e faz... Mas assim, o pessoal que tá vendo isso aqui, que ou nunca jogou, ou lembra de antigamente jogar e tá interessado em reavivar, né, essas memórias, você nem precisa pegar o jogo original ou comprar a versão remastered. Se você quiser só se atualizar com a história para poder jogar o 2, basta pegar o livro escrito pelo Jeff Grubb, o StarCraft Liberty's Crusade. É uma adaptação literária da primeira campanha de StarCraft. Recomendo também o StarCraft Uprising, que é a história da Kerrigan, é uma prequela, conta a história da Kerrigan antes de começar o jogo, com outro livro que eu recomendo que é muito bom, que é o Shadow of the Xel'Naga, escrito pelo Gabriel Mesta. Todos esses livros publicados pela Simon Schuster, então são fáceis de comprar a versão e-book. Inclusive, talvez até, eu vou olhar, talvez na Amazon esteja por tipo R$1,99, sabe? A Simon Schuster direto vende os e-books baratinhos. O Shadow of the Xel'Naga é uma história que se passa entre StarCraft e Brood War, que foca na descoberta de alguns artefatos dessa antiga raça. Se você gosta de história de Space Marines, como a gente falou, tem o StarCraft Speed of Darkness, pelo Trace Hickman. Se você quer ler só a história principal do jogo, depois de Liberty's Crusade, você vai ler Queen of Blades, que é o texto do Aaron S. Rosenberg, que adapta a história de Brood War. Então você tem a história completa em 2 livros, você não precisa jogar o jogo de novo. É uma pena que em português você não tem esse material, porque foi o que eu falei, só tem 2 volumes, que é do StarCraft 2, e ainda assim são 2 volumes de uma trilogia que não foi publicado tudo. Você tem o primeiro e o terceiro. Mas é a cara da Record fazer isso, não é, Sibila? Sensacional, né? Eles têm essa mania. Aliás, eles são péssimos em fazer divulgação de livros. Você só descobre algumas coisas se você for fuçar no site ou numa loja, porque eles não divulgam. Você não vê divulgação dos livros da Record. A menos que seja a galera. A galera Record, como é um público mais jovem, eles têm uma pegada de marketing um pouco diferente. Mas se for o selo Record, esquece. Você tem que ir atrás. É bem o padrão livreiro clássico, sabe? Ele tem um produto, você que se vira e vai atrás. Não é ele que te mostra o produto. Uhum. Eu nem sei como que eu descobri esse ponto crítico. Realmente eu não sei. Não sei se foi fuçando em livraria. Não sei. E de repente eu achei e falei, nossa,
StarCraft, não acredito! Aí quando eu fui atrás dos outros, foi que eu descobri que tinha o primeiro, esgotado, o segundo, NECAS, e o terceiro. Eu falei, falou então. Você só tem isso, você não tem mais nada. Você fica muito dependente. Se você não souber inglês, você fica perdendo esses materiais que são muito bons. Uhum. Né? Infelizmente a gente fica refém da boa vontade da empresa que comprou a licença pra tradução, mas sentou em cima da licença, né? Sim, é uma pena. Ok, muito bem. Então este foi o episódio do Holodeck sobre StarCraft. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você quiser entrar em contato conosco ou nos acompanhar pela internet, podemos ser encontrados em nossos blogs. Eu estou em marceloferrari.com. Sibila? Eu estou no momentumsaga.com. Lá tem todas as minhas redes sociais e uma página de contato caso você queira falar com a capitã. E Debor? O Debor está se recuperando de uma ressaca de trabalho e promete que vai atualizar o blog otelhado.wordpress.com. É isso aí. Você encontra os textos que comentamos neste episódio em terceiraterra.com/holodeck, assim como as sugestões de livros na Amazon, na Saraiva e no Book Depository, que voltou a mandar para o Brasil totalmente de grátis. Aí, tá chegando rápido. Meu Deus, de grátis! A grande vantagem do Book Depository é que, assim, eles quase não fazem promoção. De vez em quando você encontra livros descontados, assim, mas assim, ao invés de custar 15, custa 14, sabe? Mas o legal do Book Depository, a vantagem pra Amazon norte-americana é que o envio pro Brasil é gratuito. O envio pro mundo inteiro é gratuito. Que lindo isso, né? Eles pararam de mandar por quase 2 anos, porque as coisas estavam se perdendo nos Correios brasileiros, mas agora que aparentemente o Correio se organizou um pouco, eles voltaram a mandar. E tá chegando mais rápido, tá? Porque antes, eu não sei se o Debor lembra, levava 5 meses pra chegar alguma coisa. Agora cheguei 1 mês. Eu sempre olho, eu quero comprar algum livro, e às vezes até jogo de tabuleiro, tá? Tem jogo de tabuleiro, tem miniatura, tem... eu comprei já uma Horcrux pra Luciana. Comprei um bate-sinal pra mim, sabe que assim, porque se vem um componente de livro, por exemplo, no caso desse bate-sinal aqui, veio um livrinho com adesivos do Batman, assim, sabe? E eu sempre olho na Amazon, porque a Amazon sempre tem grandes descontos, mas tem custo de envio. E no Book Depository raramente tem, mas não tem custo de envio. Se você aguentar esperar de 6 a 8 semanas, né? Porque da Amazon chega em 10 dias. Book Depository chega entre 1 e 2 meses. E agora tá chegando bem rápido. Enfim, os links estão lá no show notes. O Holodeck também tá disponível no iTunes, no Google Play e no Spotify. Se você nos ouve através de um desses serviços, considere, por favor, nos avaliar com 5 estrelinhas. Isso faz com que aumente as chances de outras pessoas acharem o podcast. É de graça e ainda por cima não custa nada. Todo o conteúdo em áudio do Holodeck da Terceira Terra existe sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença versão 4.0 internacional, exceto pelas músicas com copyright, que pertencem a seus respectivos criadores e a quem pagamos através de nosso contrato com a BMI. Computador, encerrar programa. Battle Cruiser Operational.